tanto no canal de YouTube, como também pelo Spotify, canal Remanescente, tá? Então, fique à vontade para estudar conosco. Se você preferir, pode mandar mensagem para o Instagram, que a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo, e no podcast também, aqui nos detalhes. Pode entrar em contato por @WagnerOlmosOficial ou @Vozes de Trombeta. Iremos receber a sua mensagem com muito prazer, tá bom? Iremos aqui também poder ver que tem irmãos que estão se achegando à palavra de Deus. Hoje, para esse episódio, eu tenho a alegria em trazer aqui o nosso irmão Wagner Nunes, nosso irmão que já ministra a palavra também no canal de YouTube, e nós temos muita alegria em receber o irmão aqui, porque as mensagens que o irmão compartilha, elas nos trazem esperança e elas ajudam a somar quando a gente fala de profecia. E é por isso que eu trago meu irmão. Meu irmão se apresenta, de onde que o irmão é, só para o pessoal de casa conhecer aí. Amém, Wagner. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? E é um prazer enorme, né, poder estar aqui com os irmãos para poder participar dessa gravação. Estou com uma expectativa maravilhosa no meu coração de que Deus vai falar poderosamente. E eu creio que quem estiver ouvindo, coração próprio, vai receber essa palavra e vai frutificar a 100 por 1. É isso. Amém. Irmão Ricardo, seja bem-vindo novamente. O irmão Ricardo já não é mais convidado, ele faz parte do podcast. Tá? Então, por isso que eu já tomei as frentes aqui de apresentar. O irmão Ricardo é de casa agora, tá? O irmão Wagner, a partir desse, também vai ser de casa se quiser. Sabe o jeito, Amém. Né, irmão? Amém. Amém. Bom, vamos avançando então. Eu já vou começar esse estudo pedindo desculpa para os irmãos, porque eu estou um pouco debilitado com a minha voz. Então eu vou deixar um pouco que os irmãos vão discorrendo aqui, o irmão Wagner, o irmão Ricardo, e na medida do possível a gente vai participando também, tá bom? Como a gente falou aqui, o Apocalipse, ele é um livro altamente simbólico, e eu digo que curtamente literal. Lógico que a gente tem que entender que toda a simbologia ela vai nos levar a alguma literalidade. Então não existe dizer assim, não, o livro não é nada literal, é tudo historinha. Não é historinha nem conto de fada. Nós devemos de observar todos os detalhes que estão sendo descritos ali. Então é por isso que nós estamos aqui minuciosamente estudando versículo por versículo e trazendo informações que venham a somar na descoberta das profecias. Antes de nós abrirmos a Bíblia propriamente dita, eu vou convidar o meu irmão Wagner para nós fazermos uma oração, para que o Senhor venha nos abençoar nesse estudo, para que você que está aí na sua casa, você consiga absorver essa mensagem oriunda do Espírito Santo, que a gente possa ser simplesmente usados aqui para transmitir essa mensagem. Irmão Wagner. Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para ministrar a sua palavra, Senhor. Tudo que nós te pedimos é que a sua palavra e o seu nome seja exaltado acima de todas as coisas, Senhor Jesus. Nós estamos aqui por causa de ti, e nós estamos aqui com o coração sedento para podermos aprender a tua palavra. E essa palavra, que é poder, espírito e vida, não volta vazia, mas cumpre exatamente o propósito pela qual foi designada. E nós estaremos meditando o que vai acontecer no futuro e que nós possamos ser atalaias, porta-vozes, para que possamos anunciar o que está por vir, Senhor Jesus. Amém. E temos o privilégio de despertar as 10 virgens para que, juntamente com as 5, nós possamos fazer a diferença nesse tempo do fim, ganharmos muitas vidas para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Exaltamos a ti, tributamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Vamos então abrir aqui, vou tentar compartilhar a tela para que os irmãos tenham a palavra também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. E a gente já compartilha aqui. Tá aparecendo o computador inteiro, né? E agora? Agora apareceu a Bíblia aqui, o aplicativo da Bíblia, né? Sim. Tá vendo? Tá bom. Então nós vamos a partir do versículo 8. Eu quero que
Eu quero que o irmão, talvez o irmão Ricardo possa ler para a gente. Amém. Não, desculpa, versículo 9, né? Pode ler. Versículo 9. É isso aí. Amém. Eu vou ler aqui o verso 9 para a gente poder começar a meditação. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos ficar nesse versículo, então, porque já tem muita coisa para falar aqui, né? Amém. Vou passar aqui para o irmão Wagner. Irmão Wagner, o que nós temos aí de referência nesse texto? Então, aqui João ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele, nesse ambiente de cárcere, se é que a gente pode dizer assim, ele recebeu iluminação da verdade, ele foi arrebatado em espírito e teve o privilégio de ver o desfecho de todas as coisas, né? O Apocalipse ele trata muito da última semana do profeta Daniel, os últimos 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus. E ele, por causa da perseguição, Deus o presenteia com essas verdades. E de fato, nós podemos ver na vida até mesmo do apóstolo Paulo que quase todas as suas cartas ele escreveu quando estava preso. Então, num ambiente de perseguição, de luta, Deus vem e manifesta a sua graça, né? O poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. Então, nesse ambiente, João ele foi presenteado com essas revelações tremendas e, de fato, nós precisamos compreender essas verdades conectando com todo o Antigo Testamento. Apocalipse, como o irmão Wagner falou no início, ele é muito simbólico e os seus símbolos, digamos assim, 99% estão conectados com a lei, com os salmos, com os profetas, e nós precisamos pegar esses acontecimentos e pedir discernimento para que possamos entender o que está por vir. E vai ser um tempo maravilhoso, né, de revelação da palavra. Nos tempos atuais que estamos vivendo, a palavra de Deus está sendo muito perseguida. E é exatamente nesse ambiente de apostasia que Deus vai se revelar para aqueles que o buscarem de todo o coração. Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos, nos encher da verdade, termos comunhão uns com os outros, ainda que à distância. Eu não creio que Deus planejou isso aqui do nada. Na sua presciência, ele já sabia que nesse tempo do fim nós teríamos essas conexões via internet e nós podemos sim ter comunhão à distância. Eu já comecei isso com o irmão Wagner. Apóstolo Paulo, por exemplo, ele nunca viu os irmãos pessoalmente da igreja de Colossos. Epáfras, que foi o seu porta-voz, se é que a gente pode dizer assim. E apóstolo Paulo, mesmo assim, através das cartas, tinha comunhão com eles. E da mesma forma, aqui à distância, nós podemos ter comunhão. E o apóstolo João, vou falar de novo, por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, ele estava numa situação muito complicada, muito difícil do lado de fora, mas é como o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo: Paulo, esse espinho na carne eu não vou tirar de você, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí a minha graça se manifesta, aí você é forte. Então, quanto mais perseguição, mais revelação da palavra nós vamos ter, com certeza. Então, possamos ser valentes pela verdade, que Deus vai se revelando a nós cada vez mais, e que nós possamos ter o privilégio, também a responsabilidade de anunciar exatamente como está escrito. Assim como ele falou para Ezequiel: Ezequiel, fala, quer deixem de ouvir, ou quer ouça, fala. Sim. Fala o que eu estou te mandando. E é exatamente o que acontece em Apocalipse, Em Ezequiel, eu não lembro do capítulo, não sei se é capítulo 2 ou 3, ele come o livrinho. João também come o livrinho. E Jesus fala para João: é necessário que profetizeis novamente. Então, esse é o tempo de nos prepararmos pela palavra, pelas orações, para que possamos receber iluminação da verdade. Amém. Glória a Deus. Interessante, Porque são palavras importantes que nós precisamos
meditar, você vê palavras-chave aqui, né? Companheiro de vocês no sofrimento, né? Estamos sendo rodeados por uma nuvem de doutrinas que pregam totalmente coisas que são contrárias do que as Escrituras apresentam para nós, né? Ele também fala com relação à mensagem do reino, né? O tanto que nós precisamos resgatar a verdadeira e genuína mensagem do reino, que tanto, né, Jesus veio ao mundo, né, para apregoar e transmitir essa mensagem no coração dos discípulos. E também com relação à perseverança, não tem como a gente deixar de meditar, né, fixar naquele verso de Mateus 24, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, é uma batalha, é uma luta. Primeiramente, uma batalha interna, né? Dentro de nós aqui. Diariamente, nós precisamos batalhar para que possamos perseverar numa batalha, primeiramente interna, ter esse domínio próprio, esse controle, né? Aperfeiçoar em nós o fruto do Espírito, né? E esse aperfeiçoamento tão necessário para que possamos batalhar aquilo que está diante de nós. E, novamente, aqui é a palavra testemunho. Testemunho. Né? Já no primeiro capítulo aqui a gente já percebe, né, Jesus, como na série passada, Jesus se identificando como testemunha fiel e verdadeira, né? E a mensagem sendo transmitida aos seus servos, como testemunhas de Cristo. Isso é muito valioso, né, para a gente poder estar meditando. Verdade, irmão. Eu até assim, eu trouxe, eu estava pesquisando aqui para ver, né? E aí, deixa eu trocar aqui. Estava pesquisando aqui e eu me deparei com um versículo lá no capítulo 11 de Hebreus, tá? 11 de Hebreus. Deixa eu ver se eu acho que eu modifiquei alguma coisa na câmera aqui. Não ficou legal, peraí. 11 de Hebreus. E aí diz assim, ó. Diz assim no capítulo 11, versículo 33. Não, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos outros profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por suas vezes, passaram pela prova de escárnio, açoite, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinando, usaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados foram, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha só, quando que a gente vai estar pronto para dizer assim, ó, o mundo, ele não é digno de mim? Olha só que palavra, né? Homens do qual o mundo não era digno deles. Mas o que eles tiveram aqui? A semelhança de João. Eles tiveram um templo bacana, um terno bonito, um carrão para rodar, banquete, restaurante pago, tudo pago? Não. Olha o sofrimento que eles enfrentaram. Se você meditar na palavra de Deus, em toda a palavra, todo profeta propriamente dito que recebeu mensagens de Deus passaram por sofrimento. Sofrimentos na pele. Não existe teoria de prosperidade aqui. Eu não vejo. Vocês conseguem enxergar? Eu não vejo, irmãos. Eu não vejo.
desculpa, mas é a importância que esse texto nos traz. E a gente está falando de um versículo somente, mas a comparação com a Bíblia. Exato, exatamente. A gente percebe, né, que as doutrinas que a gente vem ouvindo, né, que estão ao nosso redor, tem o propósito de enfraquecer o povo, né? Desconstruindo, principalmente no homem, né, a identidade de um sacerdote, exercer o seu sacerdócio dentro da casa, dentro da família. E uma das coisas que o Senhor está resgatando, né, restaurando, é o sacerdócio do homem dentro da casa, da família. E ele, como sacerdote do lar, transmitir o genuíno evangelho para aqueles que moram com ele, que estão debaixo, né, da proteção sacerdotal do homem. Então, ele precisa transmitir isso, né, para a esposa, para os filhos, essa mensagem, porque os filhos, né, é a geração que vai presenciar e testemunhar todos esses eventos escatológicos aí. Então, eu creio nessa restauração. Amém. Bem, com certeza. A gente pode avançar no próximo versículo? Podemos. Esse versículo aqui também tem o que dar que falar, né? Rapaz, eu acho que desse versículo, não sei se a gente avança, hein? Olha só, coisa, né? Deixa eu só comentar aqui, testemunho, essa palavra testemunho, a raiz dela é mártir, né? Estarmos dispostos, se possível for, a dar nossa própria vida por amor a Cristo, né? Hoje nós podemos dizer, como Pedro disse antes da perseguição, que estamos prontos para dar nossa vida. Mas quando vier a perseguição, será que estaremos de fato prontos? Pedro, ele ficou pronto depois da ressurreição de Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali sim, ele foi capacitado sobrenaturalmente para poder dar sua vida por amor a Cristo. Sim. Mas na palavra de Deus está escrito que haverá um último derramado do Espírito que vai nos capacitar para suportarmos uma tribulação até mesmo maior do que os apóstolos sofreram. Então, nós estamos buscando agora. Deus, ele não derrama água para qualquer um. Não. Ele derrama água para os sedentos. Então, esse é o tempo de buscarmos ao Senhor, que o apóstolo Paulo fala. Nós devemos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Se nós aprendermos a remir o tempo, aproveitarmos esse tempo que nós temos de possibilidades de se encher da palavra, esse azeite vai fazer com que nós suportemos, né, tudo que virá. E, com certeza, cheios da palavra, aí o Espírito vem, vai derramar chuva sobre nós. E as outras 5 virgens que não terão azeite de reserva, porque no período da paz, se é que a gente pode dizer assim, não se encheram, na verdade, não buscaram o Senhor, elas não vão suportar. Então, a palavra de Deus sempre nos diz, né? Sempre nos prepara. O Senhor Jesus sempre ele vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Ele falou acerca do outro Consolador, né? Ele vai anunciar para você, te direcionar para as coisas que vão acontecer. Em Amós 3 está dizendo lá, Deus não fará nada sem antes avisar para os seus servos, os profetas. Então, essa palavra de Deus está aqui, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Nos enchendo da verdade, porque as oportunidades vão começar a aparecer. E quando elas aparecerem, que nós possamos transbordar, né, o poder de Deus. Né? Ó, o próximo versículo, tá ali o versículo 10, tá? Aqui a gente já conseguiu vencer o versículo 9. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu vou deixar aqui o irmão Ricardo falar um pouquinho aqui, porque para quem não entende das festas, para quem não entende de todo acontecimento passado que serve como sombra para nós, pode passar desapercebido. Mas esse texto, ele nos traz uma revelação tremenda. Irmão Ricardo, escorre para nós aí. Amém. A palavra aqui, dia do Senhor, ele está apontando para o grande dia da expiação, que é uma das 7 festas fixas do Senhor sobre o seu povo. E a gente percebe no decorrer das Escrituras, principalmente
nos profetas do Antigo Testamento, essa palavra dia do Senhor, ou então dia do juízo, ou simplesmente naquele dia, né? E a gente percebe que o dia da expiação é uma das festas. A gente também associa as festas com a palavrinha Moed. E Moed significa reunião solene, dia sagrado, tempo determinado. E mais uma vez aqui, se nós aprofundarmos um pouquinho no estudo da palavrinha Moed, a gente percebe que esse finalzinho Ed, Ed, né, no hebraico significa testemunhas, ou seja, são mensagens do Senhor, né, que estão lá fixadas nas sombras das festas fixas que Deus planejou especialmente para revelar aos seus servos, os profetas, também testemunhas do Senhor nos últimos dias. Então, é um tesouro escondido que os escolhidos são capazes de encontrar. Então, isso é muito valioso. E o dia da expiação é o dia mais importante, porque ele aponta para a volta do nosso Senhor Jesus, né? Nós podemos pegar aqui algumas passagens bem importantes que falam acerca, né, do dia do Senhor, do dia da expiação. Por exemplo, Joel 2, né? Tocai a trombeta em Sião. E a gente verifica aqui, né, em Apocalipse 1:10, que no dia do Senhor, João foi arrebatado e ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Então, nós começamos a associar aí com a trombeta do Senhor, né, no dia da expiação. E Joel 2 é muito importante, porque ele trata acerca desses últimos dias, né? Tocar a trombeta em Sião, clamar em alta voz, no seu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. E no verso 15 de Joel 2 vai estar escrito assim: convocai reunião solene, ou seja, está associando com o dia da expiação. Eu poderia trazer aqui outros versículos, né, mas eu vou deixar para o Wagner Nunes, para você também, mas eu só queria enfatizar mais uma passagem muito interessante, que está em Isaías 4. Está escrito assim: naquele dia, ou seja, no dia da expiação, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida, nossas roupas, apenas case-se conosco. E livre-nos da vergonha de sermos solteiras, né? E aí a gente vê as expressões nesse capítulo 4 aqui, de fruto da terra. Importante, né, essa menção fruto da terra, porque aponta para as primícias do Senhor, que são santos, a igreja, né, que serão chamados santos, todos os inscritos, né, para viver em Jerusalém. E essa mensagem inscritos a gente associa com o livro da vida, né, e também as expressões de lavar e tirar as impurezas das mulheres, né, dessas 7 mulheres, através de um espírito de julgamento, e a gente começa a associar com o tribunal de Cristo, levando ainda ao abrigo, refúgio, esconderijo, né, apontando aí acerca do cuidado que o Senhor vai ter nos últimos dias, no caminho do deserto, naquele último êxodo. Então, a gente encontra aqui nos profetas passagens riquíssimas para o aprendizado para cada um de nós aí. Amém. Amém. Não vai. Acerca do, ele falou acerca da proteção no deserto. O irmão citou o texto de Hebreus 11 e você leu ali 2 características do povo de Deus. Um que foi livre da boca do leão, apagou a força do fogo, se referindo a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também outros que morreram, né? A palavra de Deus diz, em Apocalipse 12, que parte da igreja vai ser livre e a outra parte vai ter que dar a sua vida. Então, eu lembrei do que o irmão leu de Hebreus 11 e tem tudo a ver, né, com a igreja no tempo do fim. Existe
existe uma discussão, tá? Existe uma discussão que as igrejas levantam. Não, ele foi achado no dia do Senhor, e muitos dizem, não, ele foi achado então no sábado. Ou tem uns que dizem, ele foi achado no domingo, né? Por quê? Porque não entende o contexto da explicação de Apocalipse. O tempo inteiro, o anjo está trazendo João para compreender o santuário. O tempo inteiro, e o capítulo 1, ele é fantástico por isso. Ele simplesmente nos introduz no santuário. Ele quer nos trazer, vem cá, tudo que eu vou mostrar para você agora, João, tu consegue enxergar no lugar santo. Tá ali, o castiçal, a menorá, né? Começa a enxergar esses pontos aqui. E aí ele nos traz para a grande trombeta. Então, assim, errando, as igrejas, de certo modo, acertam. Vocês vão entender o que eu vou colocar aqui, tá? Por quê? Porque eles dizem, não, isso é no sábado e tal. Realmente seria um Shabá, mas não é um Shabá de dia de semana, sim de uma reunião solene. O que o anjo está dizendo para João é o seguinte: João, lembra daquela festa solene que nós tínhamos, onde se tocava uma grande trombeta? Então, mentaliza agora, João. Tudo que eu vou te falar é referente à realidade daquela sombra. Você vê que fantástico, que tremendo é isso. Entende? Então, esse é o ponto principal. Não é determinar de qual dia que João estava lá, era sábado, era domingo. Isso que menos importa no texto, né? Isso aí. O que mais importa é a revelação do que o anjo estava trazendo. O que ele está trazendo não para João, é para nós. Essa mensagem é para nós, é para a igreja nos últimos dias. Menciona também, eu me lembro, com relação ao ano do jubileu, em que era soado uma trombeta vibrante, bem longa, né? E acontecia a libertação, né, de todo o povo. E aqui Jesus falou, uma grande voz como de trombeta. Né? E nós vamos aprender aqui no decorrer da leitura que essa trombeta são vozes, a anunciação. E no soar da última trombeta, na trombeta do jubileu, haverá sim, de fato, a libertação, né, da terra, fazendo uma alusão ao milênio, né, que está para chegar. É muito interessante, né? Jesus ele mencionou aqui o dia da expiação, uma voz como de trombeta, nos fazendo lembrar, né, desse ano do jubileu, em que há a verdadeira libertação, né, que é o ano aceitável do Senhor, e ao mesmo tempo também o dia da vingança dele contra os seus adversários. É muito interessante porque aqui João, ele em espírito, ele está vendo o arrebatamento e ele está vendo esse dia glorioso do Senhor, em que ele vai de fato glorificar a todos os justos, os que morreram em Cristo ressuscitando primeiro e os que estiverem vivos transformados, e aí sim a igreja completa, né, as duas casas de Israel, conforme está em Ezequiel 37, uma só vara na mão dele, nunca mais se dividirão em dois povos. Né? Então ali alcançamos a estatura de varão perfeito. Então só esse versículo aqui nos revela muitas verdades. É verdade. Então, de fato, dá para entender que Apocalipse fala demais acerca da última semana de Daniel, e propriamente dito, a volta de Jesus e o que vai suceder depois. Então, esse aqui é praticamente o foco, né, do livro de Apocalipse. Amém. Que vai acontecer, que vai anteceder a volta de Jesus. Eu creio que o 7, que é tanto citado em Apocalipse, tem a ver com os últimos 7 anos. Eu consigo enxergar muito isso em Apocalipse. 7 tem a ver com plenitude, claro, mas fala muito acerca da última semana, e no decorrer da série nós vamos compreender isso claramente, né? E falando em 7, o versículo 11 já começa trazendo assim, o que vê, tu pega e escreve as 7 igrejas, né? O que vê, escreve num livro e manda as 7 igrejas, que a gente já sabe que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos ter um tempo aqui, graças a Deus, de estudar cada carta que foi enviada para cada igreja, né? Então,
todas as referências eram entregues para essas igrejas, né? Que a gente sabe, eu tenho uma noção muito, muito óbvia de que não era uma literalidade, envia essas cartas para essas igrejas e deixa para elas, não é para o resto do povo. Não, as mensagens que nós vamos estudar nessas cartas eram referências propriamente ditas ao povo de Deus nos últimos dias. Sim. Eu consigo entender perfeitamente o entendimento de que essas igrejas são períodos históricos, limita muito a mensagem. A mensagem fica muito limitada. Até porque não existiam só 7 igrejas, né? Existiam muito mais igrejas. Exato. Né? Com certeza. Exatamente. E na continuação da leitura, nós vamos ver que essas igrejas são os 7 candeeiros da menorá, que estarão devidamente acesas para exatamente a última semana de Daniel. Exatamente. Meu irmão Ricardo, pode ler no versículo 12 para a gente? Eu vou botar aqui vou botar na tela aqui. Meu irmão pode continuar no versículo 12, tá? Tá ok. Está escrito assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Pode continuar no 13. 13, tá. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça. Verso 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Verso 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como a voz de muitas águas. Agora sim, vamos tratar de quem que estamos falando. Quem é esse personagem aqui? Que João, quando ele olhou para trás, quem é esse personagem? Não vai. Jesus Cristo, né? Na figura do sumo sacerdote, preparado para o dia da expiação. Preparadíssimo. Isso aí. E trabalhando nas igrejas para que ela possa cumprir, né, o seu propósito nos últimos 7 anos. Né, e ele trabalhando, né, mais para frente, nós vamos ler aqui, que na mão direita dele tinha 7 estrelas, e na mão direita do sumo sacerdote, ele acendia, antes de ir para o Santo dos Santos, no dia da expiação, ele acendia a menorá, e a sua mão direita acendia a menorá. Né? E nós vamos ver aqui que a menorá são as 7 igrejas. Né? Mais para frente nós vamos meditar acerca do azeite, da iluminação, né? Tem tudo a ver com o Espírito e a Palavra. Né? Então, o sumo sacerdote, né? Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote no dia da expiação. Mas antes, ele tem que passar pelo Santíssimo Lugar para poder acender as igrejas, que é a figura da menorá, e também do outro lado, os 12 pães da preposição, que tem a ver com as 12 tribos. E a igreja hoje são as 12 tribos unidas em espírito, para depois de fazer com que a igreja esteja capacitada, aí sim, ele vai adentrar o Santíssimo Lugar e vai fazer a expiação definitivamente dos nossos pecados na ocasião da sua volta. Amém. Interessante frisar acerca dos 7 candelabros de ouro, né? Esses 7 candelabros, a palavra aqui, candelabro, no grego é luxinia, que ao associar lá que também o escritor de Hebreus, ele também menciona esse candelabro. Não sei se vocês conseguem ver aí a imagem. Que lindo. Mais ou menos isso aqui, ó. Né? Um castiçal de 7 luminárias. Às vezes os irmãos ficam na dúvida, né? Deixa eu sair aqui de trás, ó. Mas é este artefato aqui. Formando uma só peça, né? Uma só peça. A unidade da igreja, né? Unidade da igreja, apontando para a unidade da igreja, né? E interessante que nós vamos trabalhar nisso mais adiante, né? De acordo com as 7 cartas aí que serão direcionadas para cada igreja,
mas os irmãos já podem ter noção, muitos sabem, já conhecem, né? Mas tem pessoas que às vezes têm dúvida, até porque, né, muitos vinculam aquele castiçal de 9 lâmpadas, né? Eu acho mais interessante nós propagarmos esta menorá aqui de 7, porque foi esta a revelação que Moisés teve, né? E é esta que deve ser meditada, não desconsiderando aquela menorá Hanukkah, né, de 9 lâmpadas, mas para nossa meditação, né, e aprendizado acerca do que o Senhor quer realizar nos últimos dias, este aqui que deve ser utilizado como meditação, porque ela transmite muitas mensagens e ensinamentos acerca do que o Senhor quer fazer para a igreja, né, através dos 7 Espíritos de Deus. Aí a gente começa, né, a trazer à memória algumas passagens bíblicas, como Isaías 11:2, né, dos 7 Espíritos de Deus, né, e também muitas mensagens apontando para as 2 testemunhas, né, e a gente vai ver isso no decorrer aí do livro de Apocalipse. Amém, irmão. É muito bom quando a gente consegue visualizar, porque visualizando a gente consegue ver exatamente isso. Todos os pontos da menorá, elas nos apontavam que eles estavam conectados, na verdade, né? Oriundos de um só ponto. Então Sim. É interessantíssimo mesmo. Isso aí. E ainda falando um pouco da menorá, deixa eu ver se na leitura aqui vamos ter. Sim, quando a gente começar a ler a partir do verso 16, a gente vai ver a importância do azeite para a menorá, né? Sim. O azeite é símbolo da palavra, e porque o fogo na menorá só acontece por causa do azeite. Então, o azeite é símbolo do Espírito que incendeia a palavra no nosso coração, porque a palavra, ela é chamada de luz, né? É lâmpada para os nossos pés, olha, a lâmpada do candeeiro, e a luz para o nosso caminho. Mas para que essa luz esteja brilhando, para que nós possamos receber iluminação, para poder transmitir essas verdades, nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito, né? Jesus falou para os saduceus que eles erravam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, isso nos diz que não basta também somente conhecer a palavra, mas também experimentar o poder de Deus, para que essa química maravilhosa faça com que as lâmpadas estejam devidamente acesas, né? Antes das 7 lâmpadas ficarem acesas, 2 estarão acesas. Nós vamos compreender isso no decorrer da leitura das 7 igrejas. Amém. Outro ponto interessante, quando eu perguntei, quando o João olhou quem era aquele, o irmão Wagner disse, Jesus. Perfeito, era Jesus, e não tem questionamento nenhum, mas muito interessante a gente apontar para esta vestimenta. Era vestimenta sacerdotal, uma vestimenta sacerdotal. E o texto nos aponta Jesus trabalhando no lugar santo, ante a menorá e ante a igreja. E olha só que interessante no versículo 15 que o irmão leu, né? Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas. Essa referência, meus irmãos, é exatamente do corpo. É uma referência nossa, da igreja nos últimos dias. Pés como bronze polido, refinados, e a voz como de muitas águas. Não propriamente a voz de Cristo Jesus, a voz da grande multidão que estará pregando nesses dias. Por isso que ele tem a menorá nas suas mãos, por isso que ele tem ali o castiçal nas suas mãos, porque ele está controlando essas igrejas consoante ao seu próprio corpo. Então, quando a gente consegue fazer essas conexões, a gente entende qual é a importância e a relevância na minha vida e na sua vida para com a mensagem de Deus. Isso aí. E no verso 16, Wagner, e no verso 16, ele continua: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Da boca dele, mas nós compreendemos que é na boca da igreja. Eu posso ler um texto rapidinho de Isaías 49? Com certeza.
Ó, Isaías 49, olha só que interessante. Está falando profeticamente acerca de Jesus, mas é claro, assim como o Pai enviou a Jesus, Jesus nos envia, né? Conforme ele disse em João 20. Olha só que interessante. Isaías 49. Ouviu-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Nós vamos compreender aqui quem está falando. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Nós podemos lembrar de Jeremias, né, que foi chamado desde o ventre materno, o apóstolo Paulo. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Está falando aqui ao mesmo tempo de Jesus, mas também da sua igreja. Lembrando que assim como o Pai enviou Jesus, hoje Jesus nos enviou também. Olha o detalhe no verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda. Olha só que interessante. Fez da minha boca quem? O Senhor. Então, Jesus ele foi porta-voz do Pai, e assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia a nós. Então, da nossa boca também sai uma espada afiada de 2 gumes. Então, é muito interessante esse texto de Isaías 49. Ele continua, no verso 2. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, me guardou na sua aljava, ou seja, me preparou para me lançar na hora certa. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, olha, falando acerca da igreja, Israel de Deus também, sim, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e meu Deus é a minha força. Aí ele fala aqui da reunião, ele restaurando as tribos que foram dispersas, né? Enfim, está falando acerca da união da igreja, dos gentios, né? Das 2 casas, as 2 testemunhas. E somos nós. Essa palavra, que da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, na verdade, vai ter que sair da nossa boca. Tanto que uma das características das 2 testemunhas, né, em Apocalipse 11, que fogo sairá da boca dela e consumirá os adversários como lenha, assim como Deus fez com que a palavra dele saísse da boca de Jeremias. Então, a missão é nossa, meus irmãos. Então, Deus conta conosco para que nós possamos anunciar a sua palavra nesse tempo do fim. Então, da nossa boca vai sair a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que sai da nossa boca. Conexão com Efésios 6, no versículo 12 em diante, que diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apegar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não vejo um outro meio, tá? Não vejo um outro meio de nos preparar para essa grande batalha se nós não estivermos internalizando dentro do nosso espírito a palavra de Deus, que é o que a gente está tentando fazer, uma busca incessante para o compreendimento das profecias, né? Com certeza. E ele falou acerca dos pés formosos, né? Exatamente os pés semelhantes ao bronze polido, né? Tá falando acerca da igreja, não tem jeito. Cristo é a cabeça e a execução é o corpo que executa, né? Então, ele conta conosco, ele quis assim, e é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque nós precisamos nos santificar, né? Para que essa palavra ela seja carregada de autoridade, né? Muito importante a santificação. Importante a gente salientar que Jesus é cabeça e a igreja é o corpo. Então, o que a cabeça transmitir, a ordem que será dada do alto, né, o corpo dele vai corresponder na terra. Da mesma maneira
que a voz de trombeta vai ecoar do céu, né, aos nossos ouvidos, nós vamos ecoar, né, essa mesma ordem na terra, né? Então, muito interessante isso, associando também com essa questão do tabernáculo, onde o véu entre o santo e o lugar santíssimo não existe mais. Não existe. Então, não há mais divisão, né, que impede da igreja exercer aquilo que o Santíssimo, né, fará no meio da terra, né, usando os seus santos, os seus sacerdotes na terra. Então, muito profundo, né, quando a gente medita nessa passagem, verificando aqui as vestimentas de Jesus como sumo sacerdote, convidando-nos a estudar, a buscar, a meditar nas Escrituras todos os princípios do dia da expiação e o quanto que o povo dele vai participar na realidade deste dia da expiação nos últimos dias. Amém. Isso aí. Dando continuidade, então, no versículo 17, né? 17. Que João faz o relato. Aí ele já revela que é Jesus, né? Quando eu vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. É uma mesma referência que a gente vê a Daniel, né? Quando Daniel recebia suas visões, né? A mesma referência. Normalmente a pessoa ficava bem enfraquecida e vinha o consolo. Não temas. Quem é ele? Aquele que vive, esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Então já está nos ligando lá no final. Já está nos mostrando a realidade das profecias, que é o quê? Nos trazer o quê, gente? Vida eterna. Não vai mais existir essa barreira de separação. Não existe mais, entendeu? O que Cristo está querendo nos mostrar. E se formos fiéis às palavras, se a gente internalizar, se nós formos os pés desse sumo sacerdote aqui na terra, né, transmitindo a mensagem, então a gente vai conseguir vencer e vamos conseguir trazer pessoas para que vençam juntamente. E aí vai se cumprir o que está mais lá na frente do Apocalipse. Ao vencedor darei, né, uma coroa, enfim, como a gente já sabe. Amém. É importante salientar aqui que ele se identifica, eu sou o primeiro e o último. Isso a gente já meditou na última série, e novamente aqui a gente percebe que o Senhor está enfatizando, veja da maneira como eu me identifico para vocês. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, eu sou aquele que desde o princípio anuncio as coisas que hão de vir. A gente medita lá, Isaías 46:10. Desde o princípio eu anuncio o futuro e eu farei tudo aquilo que eu determinei. Exatamente, o que diz no versículo 19, né? Exatamente. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, até o irmão comentou hoje no nosso estudo em grupo de WhatsApp, irmão, que exatamente Deus não está atrelado ao nosso tempo. E o livro de Apocalipse, ele está nos trazendo informação que não veio, que já aconteceu e que está acontecendo. Exato. Isso aí. Como ele é presciente, ele já anuncia o fim desde o começo. Então, por isso está escrito em Amós 3 que ele não vai fazer nada sem antes anunciar os seus servos, os profetas, que são aqueles que vão receber a iluminação, aqueles que estão constantemente no conselho do Senhor, que estão em comunhão. É através da comunhão que Deus vai nos revelar coisas grandes e ocultas que não sabemos, como está escrito em Jeremias 33, verso 3. Clamas a mim, que eu vou te responder, e nesse ambiente de comunhão eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele vai revelar a palavra de Deus para nós, vai nos capacitar, e nós vamos ter a capacidade de discernir todas as coisas, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Quem está cheio da sabedoria de Deus, e a sabedoria é Cristo é a palavra, então quem está cheio da palavra
discerne todas as coisas, o tempo e o modo, percebe o momento que estamos vivendo. E aí não é momento de ficar mais brincando com Deus, não é momento de ficarmos buscando sermos prósperos nesta vida, não. É o momento de nós nos prepararmos para a última semana. E a gente consegue enxergar isso. Então Deus está, aos poucos, despertando os seus pequeninos. Infelizmente, nas igrejas, boa parte delas, não há liberdade para ele se manifestar. Ele vai usar os pequeninos, vai usar a internet, e através dessa ferramenta, muitos irmãos, inclusive pastores, estão se despertando. E Deus está cada vez mais falando, não é tempo mais de lutar pelas coisas dessa vida, é tempo de nos preparar. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, no verso 29, é ter como se não tivesse. Ou seja, não tem nenhum problema ter agora. Não tem nenhum problema você planejar, ter alguma coisa, enfim, mas cientes de que isso tudo você tem que estar disposto a abandonar. Porque eu consigo enxergar pela lei que essa última semana nenhuma obra servil nós vamos fazer. A igreja, na última semana de Daniel, em especial na primeira semana, ela não vai fazer nenhuma obra servil, ela não vai trabalhar, ela vai viver em função de pregar essa palavra. E Deus vai sustentar, e vai acontecer o que aconteceu em Atos. Vamos vender tudo que nós teremos, não vai faltar nada para ninguém, e nós vamos juntos, unidos, proclamando essas verdades. Não é tempo de fazer isso agora, mas é tempo de se preparar, porque o tempo está cada vez mais próximo do que quando nós alcançamos a fé. Então, essas percepções, Deus quer nos mostrar. Então, nós precisamos pescar essas informações da palavra, essas direções, e aos poucos nós nos prepararmos e prepararmos a igreja. Possamos fazer parte do privilégio de ser a voz, o grito da meia-noite, que vai despertar as 10 virgens. Nós possamos fazer parte desses 2 candeeiros, que mais para frente os irmãos vão compreender, que é Esmirna e Filadélfia, esses 2 ungidos que estão diante do Senhor, que vai fazer com que as outras 5 lâmpadas sejam acesas e juntos, numa só peça, unidos, cheios do Espírito da Palavra, fazermos a nossa obra antes da vinda de Jesus. Então nós temos que ficar atentos, porque as coisas de fora, pela palavra, não vão melhorar. Se nós não nos prepararmos, nós vamos nos frustrar, tá? Amém. Então, muito nós podemos aprender só com uma menção, né, de uma palavra-chave. Eu sou o primeiro e o último. Né? Da mesma maneira que ele se identifica com a igreja de Esmirna, muitas pessoas aí, a gente percebe ao nosso redor, que estão enfraquecidas, estão com medo do que está acontecendo ao seu redor. A gente tem passado por situações, cenários de conflito, cenários de calamidade pública, cenários de doenças. Isso, nós precisamos entender que isso se trata de uma preparação, né, para algo pior que há de vir. Mas se nós atentarmos à palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela vai forjar a cada um de nós, não somente para os cenários do hoje, mas precisamos aproveitar este cenário que estamos vivenciando aqui, porque são princípios de dores, e os princípios de dores, no meu entendimento, é uma preparação. Precisamos aproveitar cada momento neste cenário de princípio de dores para uma batalha vindoura mais difícil. Então, eu sou o primeiro e último. Quando a gente pega essa menção, primeiro e último, a gente vai ver mensagens lindas, riquíssimas, de preparação para o povo, para suas testemunhas. Lá no livro de Isaías, a partir do verso 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E a gente vai, convido você para que você faça essa leitura de Isaías 40, Isaías 41, onde lá no verso 4 ele se identifica: quem operou e fez isso, chamando as gerações, desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e o último, eu mesmo. E aí
lá no capítulo 43, vós sois minhas testemunhas, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Então, mensagens riquíssimas. Eu convido você, leia Isaías do 40 até o capítulo 48, medita, ore, e eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais preparado, não somente para o hoje, mas também para o amanhã. Amém, meu irmão. Amém. Perfeito, perfeito. E a gente vê que a gente nem precisava mais ler o versículo 20, se nós quiséssemos encerrar, porque a gente já deu a interpretação que o próprio anjo, no caso, que está mostrando para João, apresenta para ele. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 igrejas, isso aí. Então, assim, a gente já consegue ver aqui, mostrando quem são as estrelas, né? Profecias tremendas existem ainda para as estrelas do céu, né? Que estão brilhando como firmamento, né? E essas mesmas representadas nas igrejas e as igrejas nos candeeiros. 7, 7, 7. O número perfeito de Deus aqui usando para uma representação. Só, agora eu vou dar a revelação. Alguns outros pontos da palavra de Deus não tem a revelação e nos força a buscar na palavra. Não tem a revelação no livro aqui, né? E por isso que muitas vezes a gente olha a cabeça, chifre e tal, e fica assim, eu não entendi, porque não está familiarizado com os termos dos outros profetas. Então, nesse versículo exatamente, foi revelado para o João quem é e quem são. Uma referência exatamente da igreja que somos nós nos últimos dias. Então, continua, vai, pode falar. Não, pode terminar. Quer terminar? Não, realmente eu queria dar conclusão nesse ponto aqui. Nosso tempo também já está um pouco esgotado, mas a gente vai poder conseguir dar a conclusão de que, além de falar tudo o que o anjo falou, ele deu a revelação exata. Mas talvez a gente não vai ter toda a exatidão no resto do livro de Apocalipse, mas é proposital, para que a gente possa meditar e buscar, né? Mas como importante, quantas revelações a gente tira se a gente medita nos versículos, não se a gente simplesmente lê corrido, né? Então é isso que eu queria trazer. Não vai. Quando eu vi aqui candeeiro, não tem como, já falei isso, vou falar novamente, não tem como não lembrar daquela passagem de Jesus, Mateus 5, até separei aqui para ler, falando acerca de nós, né? Isso é claramente falando acerca da igreja, né? Mateus 5,15 está escrito, nem se acende uma candeia. Candeia me lembra os candeeiros, né? As suas lâmpadas acesas. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para alumiar a todos os que se encontram na casa. Então, o candelabro aceso ilumina. E iluminação tem a ver com revelação. O próprio livro de Apocalipse, o nome não é Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, isto nos diz que é a palavra é a luz. Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, ele é a luz do mundo, e nós também somos a luz do mundo, porque ele está conosco, né? Então, a necessidade de nos enchermos da palavra é tremendo. E aqui a mão direita tem um sentido de trabalho. Então, a igreja precisa trabalhar, tanto que para a igreja de Éfeso, quando nós começarmos a meditar na próxima gravação, se Deus permitir, Jesus já começa falando, conheço as tuas obras, o teu trabalho, o seu labor. E não tem como trabalhar sem estar manejando bem a palavra da verdade, que é exatamente o que está em 2 Timóteo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. O obreiro aqui tem o sentido de trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, a palavra que é luz, né? E juntando com a ação do Espírito, que é o azeite, faz com que ilumina a todos os homens. Então, a necessidade de se encher da palavra é indispensável. Por isso que no tempo que estamos vivendo, Satanás está usando muitos para poder ensinar algo que não está de acordo com a verdade. Por isso que estamos
numa apostasia muito grande, porque Satanás ele não quer que a gente enxergue a palavra para que nós possamos iluminar os homens. Então, a necessidade de buscarmos a Deus, conhecendo a palavra dele, é indispensável. Sem estarmos cheios da palavra, não experimentaremos esse grande avivamento. Irmão Ricardo, quer fazer uma consideração final aí? Amém. Quero agradecer a participação, estar junto com você, Wagner, e também com o irmão Wagner Nunes. Amém. Né? É um prazer aqui. Prazer também. E nós temos... o nosso coração se alegra bastante, porque temos a oportunidade de compartilhar da palavra, né? E o tanto que o Senhor ainda quer nos ensinar, né? Precisamos sempre permanecer neste lugar de um eterno aprendiz, né? Porque neste lugar nós aprendemos uns com os outros, né? E tão importante porque o Senhor quer a unidade, né? Vou mostrar de novo aqui a menorá, porque a menorá é a representatividade da unidade do povo. Amém. Unidade. O inimigo quer divisão, mas o Senhor quer unidade. E a unidade, ela é exercida, né? E refinada com a comunhão, o compartilhamento da palavra uns com os outros, e cada um vai crescendo em graça e conhecimento. Então, muito obrigado aí por estar participando. Amém. Irmão Wagner, uma consideração final? É um privilégio, um prazer mesmo estar aqui com os irmãos. Eu oro a Deus para que a gente possa ter mais vezes essa oportunidade, né? E para finalizar o que o irmão falou de comunhão, Salmo 133, né? Está escrito aqui: ó, quão bom e quão agradável é vivermos unidos. É como o óleo, olha aí, falando acerca do azeite da menorá, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, sacerdote, né? E desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, o Espírito que está em nós é um Espírito de reconciliação, de unidade. Então, se nós estivermos fazendo algo que esteja desunindo, nós precisamos prestar muita atenção, porque, na verdade, Deus quer nos unir para esse tempo do fim. Amém. Eu fico, assim, muito lisonjeado também, porque é a primeira vez que eu consigo gravar com o irmão Wagner, né? Graças a Deus deu certo, que seja a primeira de muitas. Amém. E não por nada, não, mas é pelo conhecimento mesmo e a familiaridade. A gente já está estudando, para quem não sabe, a gente já estuda há algum tempo junto. Nós temos um grupo no WhatsApp. Eu quero estender o convite para você aí de casa, quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, não importa sua denominação, religião, o que você querer. Se você estiver disposto a aprender e compartilhar, porque todos somos aprendizes, aqui é o seu lugar. Eu vou deixar o link também aqui embaixo do vídeo, para quem estiver assistindo no YouTube, o link do nosso grupo do WhatsApp, tá? Lógico que a gente tem algumas regras, porque nós andamos em comunhão, então aquilo que não estiver de acordo com a palavra, a gente tem que tomar algumas providências. Então, para você que está realmente querendo aprender um pouco mais da palavra, então você pode entrar em contato conosco. Você que está nos assistindo aqui pelo podcast, você saiba que a gente tem, sim, um canal no YouTube pelo podcast. Então, nesse canal, a gente tem outras mensagens também, que possa estar alegrando e calentando aí o seu coração. E o nosso irmão Wagner Nunes também tem um canal no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo do link do YouTube, o link do canal do irmão Wagner. Tá? São dois Wagners aqui, não vão se confundir. Mas o canal que você está assistindo esse vídeo é o canal Remanescente, e o canal do irmão Wagner é simplesmente Wagner Nunes. E também convido você a seguir o nosso irmão Ricardo, com o perfil @Vozes de Trombeta no Instagram, que é muito mais que o canal de YouTube, que tem de informação positiva lá. Olha, é tremendo, realmente, muitas profecias. Mais uma vez peço desculpa pela minha situação, mas a gente não escolhe, né?
Eu tô assim, um pouco gripado, mas eu acredito que foi melhor do que eu pensava. Deus conduziu da maneira correta e eu tô muito feliz por hoje, por vocês dois e por nós 4, né? Nós 3 aqui e o Espírito Santo no meio da gente, porque eu creio. Amém. Eu creio que Deus está fazendo uma vontade, Deus está levantando o seu povo de uma vontade tremenda que a gente não consegue calcular. Nós só sabemos o que está na nossa volta, mas o que Deus está fazendo, quanto menos esperar, vai se agregar mais irmãos a nós. Amém. E esse é o plano e o propósito dele, que nós estamos unidos nisso. Então, agradecemos a todos que estão aí nos assistindo. Não perca o próximo, porque o próximo vai estar muito mais interessante que esse, e sempre o próximo vai ser mais interessante, tá? Não perca o próximo. No próximo nós iremos estudar o capítulo 2 e, propriamente dito, iremos adentrar o que as cartas referentes às igrejas estão trazendo para nós. Então, convido a você para se inscrever aqui no canal e para não perder o próximo episódio deste podcast também. Que Deus abençoe a todos e ficam todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo. Deus abençoe.